Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Ui, dei logo uma tropeçada aqui. Foi do vídeo. Foi do vídeo. Boa tarde, Nuno. Boa Como tarde, Tiago. estás? Bem, então, hoje ouvi dizer que vamos falar sobre memória, não é? É um A minha tema. demência já começou, não é? Portanto, já hum, comecei a tropeçar logo. já reparei que há aí uma certa disartria, não é? Uma afasia, aliás. Não é disartria, uma afasia. É, mas é um tema que eu acho que é muito relevante, pelo- começando pela parte médica, é uma queixa muito comum, as pessoas referirem que estão muito esquecidas. E se calhar para começar, acho que era importante começarmos por discernir entre aquilo que é uma falha da memória propriamente dita e aquilo que Uhum. é uma falha da atenção. Sendo que, em linhas muito gerais, e muito com relativamente pouco rigor, mas de um modo geral, um problema da memória, um defeito da memória remete para um problema orgânico. Eh, Grosso modo, para um estado de demência. Enquanto que a falha da atenção está mais frequentemente relacionada com eh, ou o estado emocional da pessoa, sobressimplificando, maior ou menor ansiedade, hum, bem ou maior ansiedade na mesma, esta podendo não vir de dentro, podendo não ter causa interna, estando relacionada com excesso de estímulos externos. Hoje em dia é muito comum as pessoas trabalharem em open space, onde há várias outras pessoas a falar, há solicitações, há ruídos de máquinas, das pessoas a deambularem. E quando as pessoas têm que focar a atenção naquilo que estão a fazer, às vezes em tarefas cognitivas, eh, que exigem bastante foco da atenção, as pessoas não conseguem focar a atenção porque estão constantemente a ser distraídas por estímulos externos. Isto eu poria este numa das pontas que é a pessoa está bem, só que o ambiente é tão solicitante que a pessoa não consegue focar a atenção. E como não foca a atenção, rapidamente, entre aspas, se esquece, eu diria, nem sequer chega a formar memória, porque a atenção foge facilmente para outros temas. Num espaço intermédio, poria, quando esse ruído em- vem de dentro, quando há uma perturbação ansiosa, que nos põe tão ansiosos, nós ficamos com dificuldade em focar a atenção. Então, como não focamos a atenção, não memorizamos, não nos lembramos. Vamos imaginar, uh, hum, vamos imaginar que eu tenho carta de condução há pouco tempo e vou passear para um determinado sítio e está uma tempestade, com trovões, isso tudo. Eu vou o caminho todo preocupado com os pedais do carro, com a embreagem do carro, a caixa de velocidades do carro, com a chuva, com os trovões, com a água na estrada. É óbvio que eu não vou memorizar a paisagem. Eu não me vou lembrar da paisagem. Estou tão. A minha atenção como é que eu ia dizer, reclamada de forma tão premente por uma série de outras coisas mais importantes, que eu não consigo prestar atenção à paisagem e quando acabar esta viagem eu não me vou lembrar da paisagem. Uh, Realçando, estas são essencialmente perturbações da atenção. Mais uma vez, também nos quadros de depressão, o desinteresse
pode fazer com que nós não prestemos atenção às coisas. Ah, já agora, já te passa a bola, mas no fundo, quando nós dizemos, algumas pessoas dizem, eu não tenho grandes memórias da minha infância. Uhum. Sim, provavelmente muitas delas foram reprimidas ou recalcadas, como lhe queiram chamar, mas também porque se calhar efetivamente esta criança não estava, esta criança, esta pessoa, não estava lá disponível para, para memorizar os afetos. Isso depois já lá voltamos à questão da memória e dos afetos. Mas também na depressão nós podemos estar pouco disponíveis para memorizar. E se estamos pouco disponíveis para memorizar, não guardamos memória. E se não guardamos memória, esquecemos, não nos lembramos. E na outra ponta do espectro, arrumando assim, então estão aquelas situações em que, de facto, nós não conseguimos guardar memória. Só para fechar, nos quadros de demência, mais do que não nos conseguirmos lembrar, de facto, nós não conseguimos sequer armazenar memória. É o grande dano. Por isso é que os pacientes com demência se lembram de eventos da sua juventude, mas não se lembram do último fim de semana, porque não são capazes de guardar a memória do fim de semana, mas a da juventude ainda lá está. Foi guardada numa altura em que não tinham doença. Pronto. E já me estiquei. E passo-te a bola. Bem, o que dizer de uma faculdade? Pode-se dizer que isto é uma faculdade psíquica, portanto, ou teria a reduzir faculdade psíquica, fisiológica. Sim. Eu acho que não há processo mental se não houver memória. Pois. Isto é quase nós que estarmos a imaginar um computador Eu faço muito o paralelo entre o processo mental e o destas máquinas. Ah, tem imensas analogias. Ah, Ah, e sem memória eles não funcionam. pois. É a primeira coisa que posso já dizer, porque talvez não estou mais de piada, como os computadores foram criados à imagem dos seus criadores. Sim, Portanto, sim. Ah, epá, agora, confessando a minha ignorância, mas eu não sei se as primeiras máquinas a que se começaram a chamar computadores não se inspiraram no próprio ábaco, na tabuazinha das bolinhas para fazer contas. Eu creio que uhum. eles começaram a fazer operações usando um esquema de pensamento parecido com. Mas sim, olha, seguramente hoje são muito parecidos com os seus criadores. Sim, estavas a falar mais da questão do Turing, não é? Da descodificação, do processamento. Sim, sim. Eh, pois, que eu acho que a grande descoberta na altura foi que as sequências de códigos que podiam ser interpretados de uma determinada maneira, era um determinado léxico, enfim. Mas é pá, aqui já estou, claramente, não me estou a atirar por fora de pé, já estou fora de pé. Pois, o que é que se pode dizer de uma faculdade mental de tão relevante importância como a memória, não é? Portanto, a primeira questão que eu lanço, se calhar, é uma de for mais filosófico, que é aquilo que nos define, é a nossa memória, é quem fomos, é o que é que. Tentando à filosófica, eu gosto mais de pensar em termos que é a nossa história, é a nossa narrativa. E uma história, uma narrativa só faz sentido se houver memória dela. É, e aí acho que há um ponto que poderíamos discutir mais para a frente, que é mais no âmbito da psicanálise e percebermos que
Memória pode haver sempre, mas pode haver inscrição psíquica e pode não existir inscrição psíquica. E são dois cenários. Mas se calhar falávamos disso mais à frente. Eu, quando falámos em cima do joelho para fazer este episódio, uh, partilhei contigo o que vou partilhar agora, que é a parte mais mitológica da memória. Portanto, a Mnemosine era, é a deusa grega da memória, se não estou em erro, que era filha de Urano e de Gaia. Portanto, Urano, céu, Gaia, a terra. E deixando-nos aqui logo uma concepção interessante, foi uma coisa que me despertou muita atenção, como a memória, algo entre o céu e a terra. Uh, Enfim, não sei se isto dará para depois desenvolver em alguma coisa, mas deixou-me aqui, uh, usando um pouco a nossa gíria, ainda não tenho palavras para isto, mas sim de cá aqui qualquer coisa. Uh, Apenas a acrescentar aqui, um pouco como curiosidade, que esta a Mnemosyne, portanto, a deusa grega, da sua união com Zeus, nasceram as 9 musas. Eu não achei de cor e vou. Tiago, desculpa lá. Com Zeus, cabe aqui sempre fazer a mitologia grega é extremamente extensa, precisamente por causa de Zeus. Zeus não perdia uma oportunidade para dar uma boa queca, não é? Portanto, são inúmeras, a próprio Hércules é filho de Zeus e de uma humana. Uhum, Foi assim o primeiro que me veio à cabeça, mas Zeus andava sempre, pois eh, andava. andava O, bastante. o Teseu também acho que é filho. Não, 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 não. Não Oi, é? oi, 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 oi. Trocadilhos malandros, não. Mas acho que é um filme que trata do. O termo bastardo é muito feio, não é? Pronto. Mas, Não, no caso de Zeus, da mitologia grega e de Zeus, era metade da população grega, então, porra. O pois. gajo estava assim, mas é que não parava quieto. É engraçado, porque se compararmos com os deuses judaico-cristãos, hum, Ao contrário. Zeus era efetivamente um deus muito mais prolixo, acho que é assim que se diz. É um deus, pá, um deus com um D grande. Enfim, só para acrescentar aqui desta união, nascem 9 musas, que são a poesia épica, a história, a poesia romântica, a música, a tragédia, hinos, danças, comédia e astronomia. Enfim, são apenas curiosidades. Mas, Olha, 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 mas já viste? Dessa ligação, de facto, nascem as musas, as fontes da inspiração. É que nasce a inspiração. sim, sim, sim. É. Senão, até lá não há inspiração. Vai-se andando. Bem, agora não sei muito bem para onde ir por aqui, mas Olha, acho que deixa-me pegar numa parte epá, que a mim me é muito querida, que é, força. que é a utilidade e a relevância das mitologias clássicas. Nós estamos habituados à grega e à latina, mas há outras. E como A todas. greco-romana. Hum? Greco-romana. Sim, sim. Essas são as que nós estamos mais habituados, depois há outras de outros povos. Hum, aquilo a que nós chamamos de mitologias são conjuntos de narrativas oriundas de um período da humanidade em que não existia a escrita ou a escrita era incipiente. E, ao serem transmitidas, eram transmitidas de geração em geração oralmente e eram tingidas das emoções, medos, ambições, eram tingidas
pela mente de quem as memorizava e quem as contava. E eram mais uma vez tingidas pela mente de quem as escutava, memorizava e voltava a contar. E ao longo de centenas, milhares, centenas talvez, de gerações, estes mitos iam ficando quase como que um destilado. Eu gosto da ideia de destilado, é com a essência daquilo que existe na mente das diversas pessoas, que nem sequer é consciente. Por isso é que Freud encontrou tantas alegorias na mitologia clássica para os processos mentais que foi descrevendo e foi buscando alegorias na mitologia clássica que ele conhecia bastante. Porque estas narrativas estão profundamente saturadas deste destilado de inconsciente humano ao longo de gerações. Com o aparecimento da escrita, a narrativa passou a ser repetida ipsis verbum, ou seja, o que está escrito, é aquela palavra, é imutável, uh, com imensas vantagens, não é? Nós podermos saber exatamente hoje como é que há 3.000 e tal anos atrás se contava aquela história, mais ou menos, uh, mas perdendo uma, uma mais-valia enorme, que é como é que as pessoas sentiam essa história, como é que a viviam internamente. Uh, pronto, a escrita veio matar umas coisas, veio dar outras propriedades. Pronto, a narrativa escrita é mais rigorosa do que a narrativa oral. É, perde algumas coisas. Eu estava a pensar se a escrita seria, ou poderá ser considerado a primeira tentativa de implementar a memória, um pouco como os computadores também se tornaram, não é? Sim, sim, sim. Os computadores são especialistas em memória. Lá nós Cada vez temos mais. um computador, entre outros atributos, o que nós realçamos é a memória que ele tem. E eu acho que aí aproveitaria muito para dizer que os computadores armazenam informação, dados. A nossa memória não trabalha assim. Ah, é? Não tenho tanta certeza. Eu acho que a nossa memória tem forma de armazenar dados e de os processar, ah, ainda mais complexa do que os computadores têm, com uma particularidade que eu acho que nos é peculiar, que é a falibilidade, enquanto que Uhum. os computadores são pouco capazes de falhar, se é que são. O processamento da informação. Eu acho que nós também guardamos informação e processamos-la como os computadores. Só que guardamos-la de outras formas, nomeadamente aquilo a que nós chamamos emoções, em que a memória não está guardada de uma forma tão exata, exata no sentido factual dos termos, mas eu agora vou improvisar o termo porque foi o que me veio à cabeça, no sentido ambiental do termo. Ou seja, nós somos capazes de memorizar nas nossas emoções o ambiente em que a coisa aconteceu. Quantas pessoas é que estavam na sala? Não me lembro. Cor é que estavam vestidas ou as palavras disseram? Não me lembro, mas fixei o ambiente. E isso é um conjunto de informação que nós guardamos. E está cá guardado e que é processável, como nos computadores. Mas, Mas, mas eu diria que nos computadores não há eventos.
ou informação mais importante que outra, toda é tratada de forma igual, Ela pode ser hierarquizada. Tu pela tens, mão do homem. não sei, não sei. Porque é que há trauma? Hum? O que há trauma? Trauma psíquico, não é? Provavelmente porque há, por exemplo, aspirações que derivam diretamente das nossas necessidades. O computador ainda não tem necessidades, Hum. mas anda lá perto. Pois, não sei, não sei, não sei. É, aqui Ah, está a filosofar numa área, mas eu sinto-me convencido que estas máquinas são, são a aurora de seres pensantes sintetizados pelo ser humano. Num futuro mais ou menos distante, serão seres pensantes. hum. Pois, acho que há uma noção interessante à volta disso que acabaste de dizer, que eu já tive a oportunidade de ler e também de ver em alguns filmes e séries, bom, lá estou eu com os filmes e as séries, que a consciência vem muito desse lugar, de uma aglomeração grande de dados e de informação e de memórias que permite ao ente, à entidade, eh, se tornar autoconsciente, ou seja, ter percepção dela própria. Uma martelada mandatória, depois já falamos, que é precisamente o filme O Exterminador Implacável, em que no início do filme eles falam de que a uma determinada hora a Skynet tornou-se self-aware, Sim. ganhou consciência de si própria. E claro que na história do filme, pronto, há ali uma hora, há ali um momento. Não sei se alguma vez poderemos precisar isso em relação às máquinas e muito menos em relação à nossa espécie. Aliás, mais uma provocação. Ah, temos que criar aqui uma rubrica que seja das pedradas. Ah, as marteladas, agora as pedradas. Que, que eu acho que a nossa espécie não adquiriu a consciência de si própria. A nossa espécie descende de espécies que já tinham consciência de si própria. Ou seja, a minha provocação é a consciência de si próprio não é um apanágio dos seres humanos. Há outras espécies que a têm e as espécies que deram origem à nossa já tinham. Pronto, nós fomos desenvolvendo, mas eu acho porque o grau de consciência de si próprio não é absoluto, é relativo. Há maior ou menor consciência de si próprio, eh, e até do si próprio em questão. Por exemplo, a consciência do seu próprio corpo está descrita numa série de outras espécies. Uh, Lembro-me uma experiência engraçada que é em golfinhos em cativeiro pintarem nas faces laterais do corpo, fazerem um desenho, marcarem nas laterais do corpo. E como eles estão em cativeiro, têm os vidros do aquário, servem de espelho. Quando a luz está apagada do outro lado, servem de espelho. Então, estão habituados a ver só espelho. E é muito engraçado, depois de lhes fazerem isso, eles passam imenso tempo ao espelho, claramente a olharem para essa parte do seu corpo que está modificada, que não era assim. Ou seja, eles têm uma consciência de que o corpo deles, da imagem deles próprios, têm uma consciência que aquilo que está no espelho é uma imagem deles próprios e que não era assim, passou a ser diferente.
Enfim, Uhum. os golfinhos provavelmente serão dos animais, em termos mentais, mais próximos dos humanos, eh, em termos de capacidades, isso tudo, mas esta é uma experiência assim muito concreta. Está lá. A consciência de si próprio está lá. Mais desenvolvida, menos desenvolvida, consciência dos seus estados de espírito, consciência das suas características psíquicas. Vamos escalando, vamos andando para aí acima. Eh, Pronto. Mas não era este o tema, senão nunca mais me calo. Hum. Pois, eu diria que Mas cortei-te as musas, pá. E não, as musas, pronto, é assim, era apenas uma curiosidade, mas há várias coisas que eu ainda gostaria de tentar abordar, e uma delas é que a memória não é um fenómeno estático, portanto, é um fenómeno, ao contrário, é um fenómeno dinâmico. Ou seja, aquilo que eu vi, aquilo que eu percepcionei, aquilo que eu retive, sofre sucessivas transformações à medida que o tempo avança. Eu dou um exemplo, talvez até um pouco pessoal. Vá. Por exemplo, eu quando via filmes em miúdo, via um filme X, Y, Z, e quando os revejo em adultos, eles em criança pareciam muito maiores. Mas isto, pronto, é a minha forma própria de ter vivido a experiência na altura. E há determinadas cenas que eu tinha memorizado dentro de mim. Atenção, estou a falar de um filme, filmes que via muitas vezes quando era criança e que, passado 30 anos, vou rever. Estou a falar deste exemplo em particular. E que havia coisas que eu tinha memorizado de certa forma e que realmente não é assim. Quando eu estou a rever uhum, o objeto, quando estou a rever o objeto original, aquilo não é como eu imaginei. Portanto, alguma coisa aconteceu no meio disto. Portanto, houve aqui uma necessidade da minha mente, um desejo da minha mente de ver as coisas de forma diferente, à minha maneira. um desejo, uma necessidade, uma capacidade, até. ah, hum, Repara, por exemplo, uma criança pequena, quando vê um filme, vamos pôr um filme, Uhum. quando vê um filme em que há, por exemplo, relações amorosas entre adultos, eu não estou a falar da cópula, relações amorosas. A criança pequena não é capaz de perceber as dinâmicas da relação amorosa entre adultos, porque ela ainda não tem o aparelho mental para as viver. Portanto, há uma parte daquela linguagem que ela nem sequer vai formar grande memória daquilo, porque não tem significado para ela ainda. Não tem o significado que tem para os adultos. E que terá para ela 30 anos depois, quando revir o filme. Eh, Quando tu dizes, e muito bem, quando falas do caráter dinâmico da memória, ou seja, nós guardamos e provavelmente vamos revisitando aquilo que guardamos para o atualizar, digamos assim, para a última versão do nosso sistema operativo, ah, os dados vão sendo rearrumados de outra maneira. Eu acho que se calhar há informação que não fica guardada porque o nosso sistema operativo, na altura, não tinha forma de guardar essa informação. É que nem a guardou truncada, nem. Não a guardou, pura e simplesmente porque não tinha como. Freud pega muito nessa questão, hum, pela, talvez usando o exemplo que me deste, ou que colocaste aqui, que é a questão da cena primitiva, não é? Portanto, deparar-se com a questão do coito parental, numa época pré-verbal, em que ainda não há capacidade de colocar palavras nisto, não é? Nesta percepção,
Não sei se lhe chamaria percepção. Pronto, pronto, enfim, não sei muito bem o nome que pôr nisto. E é uma coisa que ele observa muito no caso do Homem dos Lobos, em que o paciente dele não vislumbrou isto é uma hipótese que o Freud colocou, não é? Que vislumbrou em dada altura o coito parental e que daí ah, surgiu o sonho, e toda aquela materialização que sofre muita transformação, porque não havia a capacidade do sujeito, nessa altura, de colocar palavras naquilo que efetivamente viu, observou. Portanto, isto é apenas, pronto, mais uma curiosidade. Que ele até fala muito na questão da verdade histórica, não é? Essa área, na psicanálise fala-se muito da a criança presenciar a cena primitiva. A cena primitiva, os psicanalistas querem dizer a cópula. Pronto. Parece que têm muita dificuldade em falar em copular. Quer dizer, a cena primitiva. Então, a cena primitiva é quando aparece o Trinitá a andar a cavalo no deserto, pá. A dormir na padiola, pá. Hum, a cópula. Epá, e assistir à cópula entre os progenitores na sociedade tribal é relativamente banal, embora a nossa espécie tenha tendência para buscar o recato, porque como predadores que somos, o período da cópula é um período de extrema vulnerabilidade, portanto, Uhum. aprendemos a isolar-nos dos outros para copular. Ah, não consigo imaginar que numa sociedade tribal onde não há meios para evitar que as crianças assistam à cópula dos pais, que aquelas crianças todas desenvolvam profundas neuroses. Se calhar as neuroses têm a ver com uma sociedade vitoriana em que a criancinha fo- não teve acesso a várias outras coisas, não é? E ficou com medo delas. E a cópula dos pais foi uma coisa que lhe meteu muito, que lhe causou muita estranheza. O gajo, se calhar, não viu a cópula dos pais, nem viu qualquer relação amorosa entre os pais. Viu foi os pais engalfinhados um no outro e não percebia porquê. Enfim, mas aquele episódio factual foi memorizado por esta personagem de uma maneira e memorizado por outra personagem de outra maneira. Depende do aparelho que ela tem para entender o que está a acontecer e dos afetos que lhe associa. E das ideias também, não é? Sim, sim. Mas olha, tocaste num ponto que é que eu não queria deixar de passar e que para mim é uma pergunta sem resposta, que é quando nós fazemos psicanálise de pessoas mais velhas do que nós. A coisa fica complicada, eu acho, porque usando a gíria a gíria dos computadores, eu não sei se eu estou-me a pôr no nós, hoje em dia a maior parte dos analisantes é mais nova do que eu. Ah, força da minha idade real. Ah, não sei se quando somos mais jovens temos disco rígido que chegue para abarcar a narrativa de um ser que tem uma história bastante mais vasta que a nossa. Ahm, sem dúvida que não é um impeditivo, mas acho que é algo que não podemos deixar de passar sem pensar sobre isso, que é até que ponto é que vamos pôr o indivíduo de 30 anos tem capacidade de, como é que eu ia dizer, abarcar o disco rígido de um indivíduo de 70. Ahm, É uma boa interrogação. Isso faz-me pensar muito.
sobre aquela questão que eu mencionei que seria interessante abordar, que é uma coisa é existir uma inscrição psíquica de determinado acontecimento, outra coisa é não existir essa inscrição psíquica. Ou seja, no primeiro cenário, a pessoa consegue, com ajuda ou de forma autónoma, reevocar ou colocar uma narrativa sobre esse acontecimento. No segundo caso, as Existe. coisas já, já não funcionam assim. Portanto, faltam as palavras, falta um sistema narrativo ou simbólico que permita à pessoa construir a sua própria narrativa, não é? Portanto, existe uma biografia, não existe uma história. Esta história, como a gente já temos falado aqui sucessivamente, traz um sentido, oferece um sentido. E a mente precisa deste sentido. Ela busca um sentido, talvez seja um. Não sei, isto agora vem-me à mente. Esta procura de sentido seja um mecanismo de sobrevivência da mente, não é? Portanto, a mente precisar Nem que seja um de. sentido delirante. Nem que seja um sentido delirante, não é? Portanto, ela procura sempre uma saída. Ah, não dá para fechar a torneira, por assim dizer. Ah, eu não sei até que ponto também existe, vou dizer isto com o devido cuidado também, uma certa criatividade, entre aspas, no processo delirante, não é? Porque há aí uma saída patológica, não Sim. é? Mas que é possível, não é? Mas que acaba por ser a criação de algo alternativo. Tu hoje, por acaso, falaste nisto na etimologia do delírio, que é uma coisa que sai fora do caminho, não é? É, Segundo aquilo que me lembro. Uhum. é. O termo delírio, creio que é de origem, epá, não sei se é grega, se é latina, e quer dizer sair do rego, do canal, do lírio, do sulco. Sim, Pronto. Já agora, uma, não sei se lhe pode chamar teoria, mas uma hipótese explicativa para a esquizofrenia é de que haveria uma noxa qualquer a montante que prejudicaria a capacidade de dar sentido à realidade, àquilo que se percepciona. Então, aquilo que se percepciona é sentido sem, sem sentido, sem, sem significado. E isso é terrivelmente assustador. E os antigos psiquiatras falavam de uma a chamada fase de trema, que é dominada pela perplexidade, em que o paciente acha que tudo à sua volta está estranho, ou muitas coisas à sua volta estão estranhas, estão estranhamente estranhas. E algures no processo surge a fase de epifania, em que eu encontro uma explicação para esta estranheza que eu tenho. No meu caso, ah, é a possessão por extraterrestres. Eles implantaram uma coisa no meu cérebro, que me faz sentir, para escutar os meus pensamentos. Estou a brincar, estou a caricaturar, mas a partir do momento que eu percebo que os extraterrestres implantaram algo no meu cérebro para escutar o meu pensamento, então o bizarro que me rodeia, ganha um sentido. É um sentido delirante, é um sentido patológico e, portanto, pouco adaptativo para o meio que me rodeia, mas é um sentido. Porque a fase prévia, a fase de trema, é de uma angústia insuportável. Diria eu mesmo incompatível com a vida. Eh, não tenho tão vasta experiência quanto isso, mas da pouca que tenho, a ideia que eu tenho é que ninguém consegue viver muito tempo nesse estado.
Pois, É insuportável. pois. Então surge o delírio, que é a narrativa possível, destacada, neste caso, destacada da realidade comum, mas é a realidade daquela pessoa e é a realidade que lhe dá algum sentido. O sentido é vital. Sim, Senão, sim, sim. Ah, olha, eu aqui, força, força. é para antes de terminarmos, acho que era giro falar da ideia da memória cognitiva e da memória É, emocional. era isso que eu ia pegar. Ao falarmos da questão da inscrição psíquica e da não inscrição psíquica, acho que podemos derivar para aí e dizer que, por exemplo, em indivíduos com elevada perturbação mental, no caso da psicose, por exemplo, eh, pode haver realmente uma grande potência cognitiva de memorização de grandes coisas. Mas a pessoa é desadaptada, tem um elevado grau de desadaptação. Portanto, emocionalmente, isto dito de uma forma muito simplista, a questão é muito diferente. Eu gosto de pensar que há quase como que uma desarmonia entre a Uhum. memória cognitiva e a memória emocional, que nos quadros de psicose seriam mais evidente e mais destrutiva, mas que muitas vezes os pacientes mais ansiosos, barra neuróticos, eh, descrevem com muita frequência, que é, eh, eu, eu lembro-me de lá ter estado, mas não me lembro de lá ter estado, eh, porque têm uma memória emocional da experiência, porque passaram, e uma memória cognitiva, só que não estão sintonizadas uma com a outra. Pois, Nós, quando estamos bem, estas duas memórias, que eu creio que já há indícios na neurofisiologia que nos permitem mesmo falar de diferentes partes do cérebro onde esta memória está a ser guardada num sítio e noutro. Num sítio de uma maneira, no outro sítio de outra. uhum, Depois, elas são, ou não é depois, elas estão constantemente a ser harmonizadas e fazem sentido. Embora num sítio está a ser guardado numa linguagem, no outro está a ser guardado noutra linguagem, não sei se não haverá até outros, mas pelo menos em dois sítios, e isto tem que estar devidamente sintonizado. Se há dissintonias aqui, há umas coisas que eu sei, mas não sinto, e há umas coisas que eu não sei bem, mas sinto. Uh, Pronto. E isso é também uma queixa frequente que eu acho que todos nós experimentamos num grau mais intenso ou menos intenso. Quando estamos bem, até podemos experimentar um pouco isso. Isso é uma coisa discreta, não nos causa prejuízo. Quando estamos pior, nos quadros, por exemplo, dissociativos, isso é tão perturbador para a pessoa que prejudica seriamente o funcionamento cotidiano. sim. Esta sensação de saber uma coisa, mas não a sentir, ou sentir uma coisa, mas não saber. Eh, Quase como se houvesse ali um. Eu acho que há uma dissintonia entre os dois tipos. Daquele, daquele que sente e daquele que vê. Sim, Sim, sabe? daquele que sabe, sim. Eh, Bom, esse acho que era relevante tocar nisso, porque é Uhum. algo que atormenta muitas pessoas, eh, numa altura, noutra. Sobretudo as pessoas têm mais tendência para ter esta dissintonia entre o que sentem e o que sabem. Em períodos de maior tensão emocional, este sentimento aumenta muito.
e pode tornar-se, causar um desconforto extremo. Pois é. Bem, Dado da hora, ah, deixa-me marteladas. passar com a boa a martelada que eu falei há pouco, do Exterminador Implacável e aquele início do filme, em que em que o narrador diz que no dia tal, às tantas horas, Skynet atingiu a self-awareness, consciência de si própria. Pronto, e depois, como é um filme norte-americano, passado alguns minutos, se não me engano, não fixei o tempo, passado alguns minutos decidiu que tinha que exterminar a espécie humana. A cena que tu te referes, é no 2, no segundo Não é logo capítulo. no primeiro? No primeiro há um Não. pequeno preâmbulo escrito, a dizer que, pronto, que a humanidade, depois da devastação nuclear, trava uma guerra com as máquinas, e depois, o viajante do futuro vem resgatar a donzela em apuros, conta tudo isso, Hum, mas é mais adiante na narrativa. Mas efetivamente há essa cena que é na segunda iteração, portanto, no segundo capítulo, em que o exterminador, neste caso bom, entre aspas, relata que a Skynet torna-se autoconsciente, hum, no dia 29 de agosto, às tantas horas. Acho que é 29 de agosto. Eu tinha isto memorizado, já não tenho. E que, passado uns momentos, decide aniquilar a vida humana, não é? Toma os humanos como inimigos, apontando, pronto, fazendo uma continuação um pouco da claro, Guerra Fria, não é? Portanto, narrativa portanto, manda as ogivas nucleares contra a Rússia, e a Rússia automaticamente retalia contra os Estados Unidos, e é essa a estratégia que a Skynet arranja para. claro que tinham que A ser os. MAD, como é que é? A MAD, Mutual Assured Destruction. Ah, É um ok. acrónimozinho engraçado. Portanto, enfim, é uma boa Mas martelada. mas o que eu acho engraçado é como o egocentrismo norte-americano, a Skynet, chega à conclusão que tem que destruir, é um egocentrismo paranoide, tem que destruir a espécie humana. Para quê? Eles não podem criar uma série de jogos de Coliseu. Vamos lá. Os campeonatos do mundo de futebol, umas coisas assim desse género. E pôr os humanos a trabalhar para a Skynet. Eu acho que provavelmente até foi o que aconteceu. Os gajos devem ter pensado, pá, espera aí, os humanos conseguem fazer sauna a 70 ou 80 graus. Nós, que utilizamos circuitos integrados de silício, só aguentamos 50 graus. Se usarmos bombas atómicas, provavelmente é mais provável que sobrevivam alguns humanos do que alguns chips. Bem, Pois, porque isto sou eu a pensar, não é? já andas aí a sabotar a narrativa, pá, da obra. Que mauzinho. Enfim, tens mais marteladas? Há bocado falaste no Memento. Sim. Avança com essa. Essa é uma que eu queria falar, mas acho que estás mais capacitado para falar dela. Porque eu já vi o filme há muitos, muitos Não me anos, lembro. então. Essa é uma piada. O Memento é um filme que eu acho que em termos de realização é fabuloso, porque consegue incutir em nós o sentimento que o protagonista deve experimentar, que é um homem que tem uma memória que só dura 2 minutos. Portanto, ele vai andando pelo filme, digamos assim, com
flashbacks muito frequentes a, a- a episódios do passado dele. O realizador, ou sim, o realizador anda constantemente a saltar para trás e para a frente no tempo, de tal forma que nós, quando vemos o filme, às tantas já estamos também desorientados nas memórias que vamos guardando, não fazem sentido. E como não fazem sentido, nós temos uma narrativa completamente fragmentada na nossa mente, que é muito difícil de fazer, de narrar o que assistimos, não? Ahm, que o próprio protagonista está a experimentar. Achei o filme brilhantemente bem realizado. Eu diria aí que muitas vezes ah, há uma lição importante a retirar daí, porque o nosso automatismo é nós irmos à procura de um sentido, que é o nosso, não é? E que muitas vezes não há aquele sentido imediato mais racional. E é isto que a psicanálise nos vem muito ensinar, que temos de abrir o nosso sentido a outros sentidos. Mas, Tiago, eu acho que aqui há a questão cronológica. Ah, sim, sem dúvida, sem A dúvida. Cronos dá sentido, ou tira-o. E, e como é tão fragmentada, a memória, a memória pressupõe tempo, não é? Claro, Pressupõe algo do passado, informação do passado que está guardada. E ali há uma fragmentação do tempo na narrativa do filme que nos desorienta completamente. Ela é, pois, não é ela é de brincadeira, é um bom conselho. É conselho de amigo. Quem for ver o filme, não o veja estando cansado. Porque é um filme que nos muito, muito, muito interessante, muito bem feito. Epá, mas se nós estivermos com sono, o filme vai nos parecer intragável, porque nós não perdemos-nos completamente. Está constantemente a saltar para trás e para a frente, nós não conseguimos perceber a história, só já perto do final, de tanto saltar para a frente e para trás, um bocado como faz o psicanalista, em que os pacientes nos contam uma coisa, depois nos contam outro facto, depois outro, e depois voltam a contar a mesma coisa, e andam ali para trás e para diante, e nós aos poucos vamos começando a preencher a narrativa com o nosso, com o sentido que nós lhe atribuímos. Mas no início, sim, as pessoas não nos contam uma história perfeitinha, capítulo a capítulo, tipo diário. Não, não, não o fazem porque não conseguem, não o fazem porque a memória que têm, elas próprias não está arrumada assim. Pronto. exato, E exatamente. cabe ao psicanalista escutar, fazer sentido e devolver o sentido que lhe fez a ele à outra pessoa e ver se ajuda. Uhum. Pronto, mas isto estica. Eu aí aproveito até para dizer que muito do cinema do David Lynch traz muito consigo a falta de sentido. E estou-me a recordar aqui, por exemplo, o Lost Highway, a Estrada Perdida. Não é uma martelada, eu logo falarei deste filme a seu tempo. Uh, a determinada altura, perde-se o sentido, perde-se o fio da realidade. E nós, eu a primeira vez que vi o filme, tentei, à bruta, encontrar um sentido, e aquilo fez-me não conseguir encontrar aquele sentido. Portanto, e fui criando, obviamente, através da minha memória, das sucessivas retranscrições que eu fui fazendo, fui encontrando ali um sentido oculto da questão, que não é um sentido que é atingido por uma racionalidade, mas sim por mergulhar nas possíveis intenções artísticas do realizador, por exemplo. Eu não sei quais são, quer dizer, por acaso até sei, mas ele disse filme logo falo na altura, uh, e vou passar para as minhas marteladas. Eu acho que sobre hoje há dois filmes que retratam muito a questão da patologia, portanto, da memória, não é que o momento não retrata isso, não é? Ah, acho que é O Pai,
chama-se assim, que o Anthony Hopkins, não sei se viste, que ele tem demência de Alzheimer, e acho que é um filme que retrata muito bem, uh, e de uma maneira que é transposta diretamente para a tela, os lapsos, porque aquela personagem de repente tem esta ligação com ele, mais à frente tem outra, e depois aquilo vai-se perdendo. E é um filme que eu acho que tenta muito oferecer a visão em primeira pessoa do que é o sujeito ter a demência de Alzheimer. Portanto, acho que o filme se chama O Pai. O Pai. Creio que sim, com o Anthony Hopkins é. Isso. Depois, o segundo exemplo já não é pôr tanto na primeira pessoa, mas sim pormos na terceira pessoa enquanto observadores de alguém que é acometido por uma demência de Alzheimer precoce, que é com Julianne Moore, que é o meu nome é Alice. O meu nome é Alice. Em que ela é acometida por uma. Não sei se isto é real, portanto eu não estou. Sim, sim, é. Pronto, Ah, as pessoas vivem às vezes com medo de vir a ter Alzheimer, à medida aos que vão ficando 50, mais velhos. precoce. É. Mas ela tem uma forma menos vulgar que é Alzheimer familiar. É uma Pois, forma pouco, felizmente pouco frequente, que é de início relativamente precoce. O Alzheimer antes dos 60 é muito raro, muito raro. Estes casos são de origem familiar. Ela pois. tinha antecedentes familiares de doença de Alzheimer precoce. Ah, pronto. É. E isso é uma das coisas que eu acho que é importante salientar. Vezes sem conta. Aquela história é a narrativa de um caso plausível, de uma pessoa que tem doença de Alzheimer familiar, quando não existe uma consistência. Há uma genética na doença de Alzheimer, mas não há uma hereditariedade. Ou seja, ter pais com doença de Alzheimer não quer dizer forçosamente que nós vamos ter doença de Alzheimer. Diria eu, só temos mais probabilidades de ter doença de Alzheimer porque se os nossos pais tiveram doença de Alzheimer é porque chegaram a suficientemente velhos para ter a doença de Alzheimer e a longevidade, isso sim é hereditário. Portanto, há famílias que vivem até mais velho, há famílias que naturalmente morrem mais cedo e não chegam a ter doença de Alzheimer. Mas esse, Uhum, esse caso, essa martelada que deste, é um filme muito interessante, mas que eu acho que é fundamental salientar isto. Aquilo não é um caso normal de Alzheimer. uhum. Portanto, aquela situação é rara, Sim, sim, sim. muito rara. Sim, E pronto, e mostra muito na terceira pessoa, não na primeira, na minha opinião, em relação ao pai, que eu acho que é muito uma visão na primeira pessoa. Este é mais na terceira pessoa de ver o que é que ela vai ter, as estratégias que ela vai ter que ir implementando para ir permanecendo funcional até o deixar de o ser, não é? Que é, por exemplo, à medida que vai lendo, tem que ir sublinhando para não se perder na própria leitura. Acho que é um filme que retrata é, muito este drama. ela é uma intelectual, não me lembro qual é a área Acho que é linguística, não é? É de pois, línguas. o que acho que é um bom exemplo, que é precisamente, provavelmente, o córtex linguístico dos primeiros a ser afetado pela doença de Alzheimer. Dos Pois. primeiros. Ah, isso é um filme muito interessante, e bem narrado. Sim, sim, sim. Bem, tenho aqui depois, já no âmbito da ficção científica, pronto, eu vou sempre também buscar a ficção científica, mas pronto. O André Green chamava a ficção científica o delírio intelectual. Uh, Lembrei-me deste exemplo, que é um filme de ação dos anos 90, que é o Johnny Mnemonic, que basicamente é com o Keanu Reeves, e o trabalho dele era, ele era traficante de dados. Portanto, ele basicamente era um correio humano em que transportava dados ilícitos, e era pago por isso. A parte interessante do filme é que, portanto, ele,
aquilo é num futuro em que há hibridização entre a tecnologia e o humano, e ele liga assim uma ficha até quando vai no elevador para fazer o seu trabalho, para duplicar a memória. E na altura, ele tinha 80 gigas de memória e duplicou aquilo para 160 gigas. Na altura, 160 gigas eram muito. Estamos a falar, creio eu, de 1995, e isto pode parecer estranho. Hoje em dia, 160 gigas não é nada, À mas altura pronto, em que o meu primeiro computador tinha 500 mega de disco rígido. peluche, Era um luxo. é um luxo. Enfim, e a parte interessante do filme é que ele tem que abdicar para implantar esta capacidade de transportar estes dados, que ele, ao fim e ao cabo, era uma espécie de computador ambulante, não é? Uh, Teve que abdicar das memórias da infância dele. Portanto, ele abdicou das memórias de infância para poder fazer este trabalho, não é? Ter esta capacidade de ser um smuggler, não é? Um traficante de dados ilícitos. Enfim, ele depois tem mais contornos a nível de espionagem industrial e corporativismo, etc., que eu não me vou perder por aí hoje. O último exemplo que eu tenho para dar, isto é um filme que eu de certeza que vou falar no futuro. O exemplo que eu vou falar agora não é propriamente um filme sobre memória, mas é um filme que tem, como outros, um exercício muito interessante. E o filme é A Esfera, de 1997 ou 99, eu acho que é 97 o filme, que é do Barry Levinson, com o Dustin Hoffman, a Sharon Stone, e o Samuel L. Jackson, em que eles encontram, no fundo do oceano, uma esfera, Enigma, numa nave, em que eles concluem que a nave chegou do futuro e traz consigo um artefacto alienígena, que era a esfera. E a esfera, no primeiro encontro com este objeto, eles reparam que, aliás, é o psicólogo que repara nisso, não os outros cientistas, Claro, claro. que a esfera está a refletir tudo, menos as pessoas. E um deles diz-me, diz-me, a mim não me diz nada, não é? Diz no filme, epá, se a esfera se tem capacidade de escolher aquilo que reflete, parece-me ser uma entidade viva. E eles a pouco e pouco vão entrando na esfera e ganham a capacidade de materializar os seus próprios pensamentos. Isto é um tema muito interessante, que o Zizek chama isto as máquinas id, as máquinas que têm a capacidade, cinematograficamente, obviamente, em termos ficcionais, de materializar os nossos pensamentos, de os tornarem reais. E eles, a pouco e pouco, vão começando a materializar as suas fobias, os seus medos, porque estão num ambiente subaquático, a 300 metros de profundidade, extremamente ansioso, ansiogénico, não é? Uh, e que, dentro dessa capacidade, eles não materializam nada de bom. Tudo o que salta cá para fora são as fobias, o medo, as paranoias. Portanto, lá está. O mal, o possível, é sempre escorporado, é sempre posto para fora, é sempre evacuado. Portanto, O mal reprimido, o mal que não pode ser pensado. portanto, no fundo, os traumas deles, não é? Portanto, um deles tinha medo de lulas e projetou uma lula gigante. Ahm, o psicólogo tinha. Isto no filme, porque há depois o livro, e no livro as coisas são diferentes. Ah, tinha medo de jellyfish, medusas, não é? Medusas. E ela tinha medo da rejeição do outro. E tinha um potencial mais. ah, Não vou comentar o simbólico das medusas. Não pensei sobre isso, para ser honesto. Bem, acho que é um filme, não, lá está, não é sobre as memórias, sobre memória, mas é um filme que retrata, e que eu de certeza que irei falar dele no futuro, entre outros,
desta família que as pessoas põem material, estas personagens materializaram para fora o que realmente não era bom para eles, não é? Tinham na Portanto, memória, mas mas não tinha palavras. Lá sim, está, não tinha inscrição psíquica, não estava metabolizado em termos psíquicos. Portanto, era o trauma. O que é o trauma, se não aquilo que não está inscrito psicologicamente, aquilo que não está inscrito e aquilo que não está metabolizado em termos psíquicos. Por isso é que toma conta do sujeito. Não é o sujeito que toma conta disto. Acho que é uma boa distinção entre aquilo que tentámos discernir em termos de memória cognitiva e memória afetiva, talvez. O trauma é uma memória afetiva, mas sem palavras, e que precisa de ser narrado, precisa de ser trabalhado. No fundo, é para isto que as pessoas nos procuram. As pessoas trazem-nos muito. não. As pessoas procuram-nos para deixarem de ter crises de pânico, Hum, procuram-nos para conseguirem levantar-se de manhã e irem trabalhar, procuram-nos para terem ou recuperarem a alegria de vida. Isso depois há de vir ao de cima. As queixas que trazem as pessoas para procurar ajuda são essas, aparentemente mais prosaicas. É pois. preciso depois encontrar, encontrar o trauma e ajudar a digerir. Hum. É isto. Já nos esticamos um bocado. Já, já, já. Mas é assim. A memória é um tema muito, muito extenso. É. Mas, gente, se nos lembrarmos um dia destes, voltamos a pegar no tema. Sim, com certeza que sim. Acho que existirão muitos temas que terão sempre, ou terão que ter uma parte 2. Sim, sim. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Resta-nos despedir. Até uma próxima oportunidade. Até É. breve. Breve.